Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Votecast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um programa novinho pra você. E junto comigo, meu querido amigo Otávio Augusto. E aí, Otávio, beleza? Beleza, Vinícius? Um vote pra todo mundo. É isso aí, no programa de hoje é um programa muito especial, muito legal mesmo. Conseguimos juntar aqui duas pessoas que trabalham aí na mesma área, né, Otávio? Na educação. Bom, e a primeira delas é a secretária de Educação de Araçatuba, que é a Silvana de Souza e Souza. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, é um prazer estar participando desse podcast com vocês. Poxa, o prazer é todo nosso, né? E também o nosso segundo participante aqui, que já é um velho conhecido da casa. É sócio do podcast. É sócio, né? Sócio. Exatamente. Ele que é professor lá na cidade de São Paulo, professor Luciano. Tudo bem, professor? Olá, meninos, Otávio, Vinícius, Silvana, tudo bem com vocês, ouvintes? Caramba, mais uma participação, quem diria, hein? Quem diria? Olha, os professores vão invadir esse podcast e não vão sair mais, hein? Com certeza. Isso, exatamente. Bom, agora eu quero começar com a Silvana. Silvana, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Falasse um pouco mais de você, né? Para quem não te conhece, e passar a conhecer daqui para frente. Fala um pouco para a gente quem é a Silvana. Bom, Silvana e educação são sinônimos, né? Eu sou de uma família de professores. A minha primeira professora foi minha irmã. Olha que legal. E aí tomei o gosto mesmo pela educação, me formei. E desde que me formei, estou atuando ali nas diversas áreas da educação básica. Já atuei desde a educação infantil até ensino de jovens e adultos, e também na questão da gestão. Fui diretora de escola, coordenadora, e nos últimos 4 anos estou à frente da Secretaria da Educação de Araçatuba. E já são quanto tempo na área, Silvana? 27 anos. Nossa, 27 cara! anos. No início deste ano, me aposentei aí como professora, mas não tem como parar. Ah, é. Assim, a gente continua porque faz com amor, com certeza. Será que tem experiência, meninos? Imagina. Será que tem? Eu acho que tem. Será que entende? A gente tem, tá? Não, e o interessante, né, que o professor também já falou isso, a maioria dos professores, a minha esposa também é professora, todo mundo fala da profissão com amor mesmo, né? O professor trabalha muito e todos eles que atuam na área, independente da área, mas que seja na educação, eles sempre falam com muito amor daquilo que faz. Isso é o legal. Sim, é apaixonante. Acho que a gente faz mesmo, claro que por ser profissional, mas por ser algo que vem ao encontro, né? Tanto daquilo que a gente pensa, dos anseios e daquilo que a gente quer oferecer para a sociedade, né? Acho que a educação é a chave para tudo isso, e quando a gente vê, principalmente aqueles que atuam com crianças pequenas, um progresso de uma criança começando a ler, se alfabetizando, acho que não tem melhor paga para um educador do que poder vivenciar esse tipo de experiência. Exatamente. Com certeza. Muito interessante. O melhor exemplo disso, menino, Silvana, e para quem está ouvindo a gente, outro dia numa aula online, né, nessa nova modalidade que a gente está encarando nesse tempo, e nesse ano tão difícil para todos, especialmente para quem perdeu seus entes queridos, e a gente deixa aqui o nosso sentimento para essas pessoas, a aluna precisava resolver uma questão, eu sou professor de matemática, ela precisava entender uma questão, por mais que ela lesse, por mais que ela interpretasse, por mais dedicada que ela fosse, ela não conseguiu entender até eu explicar o que significava, por exemplo,
uma planificação, o que significava um poliedro, as curvas, os lados, quantos lados tem. E a minha sensação foi, caramba, eu modifiquei a linha do tempo, do pensamento, naquele momento daquela criança. É uma realização, uma sensação única. A gente quer salário melhor, a gente quer estrutura de carreira melhor, a gente quer tudo melhor, mas essa sensação é única. Eu acho que poucas profissões propõem isso, poucas. Eu desejo isso para você que está me ouvindo, que você tenha esse tipo de realização. É maravilhoso, é muito bom. É satisfatório, né, professor? É demais. Muito legal. E, professor, agora, né, a gente tem que fazer a sua apresentação, né? Você já fez isso aqui algumas vezes no Boticast, mas por favor, fale aí de você um pouco agora, professor. Que legal. Eu sou o professor Luciano, daqui de São Paulo, região metropolitana paulista, aqui da capital. Eu atuo na rede estadual, para quem me ouve, nas escolas particulares também, cursinho pré-vestibular. A gente trabalha bastante também no cursinho da Educafro, que é uma iniciativa pioneira de educação de jovens e afrodescendentes e todos os alunos carentes que queiram entrar e não podem pagar um cursinho. E de um ano e pouco para cá, assim como a turma do Voltcast, me aventurando nessa ideia do podcast, da ideia de trazer conteúdo, né, de colocar professor para falar. Isso. Porque eu conheci colegas tão geniais, colegas tão habilidosos e que não têm voz, e sempre que naquele papo do cafezinho, aluno recreio, eu pensava, poxa, alguém precisava ouvir esse professor, alguém precisava ouvir essa professora. Olha que reflexão, olha que pensamento top. E aí veio a ideia de fazer o podcast e estamos aí. E nos encontramos, Vinícius, Otávio e muitos outros amigos que estamos fazendo nessas esquinas dos podcasts da internet. Verdade. E fico muito contente de estar aqui participando com vocês. Olha, é um projeto que está crescendo cada vez mais. E o que eu falei no começo é verdade. Nós vamos invadir a sua praia, viu? Vamos invadir a sua sala de aula. Isso aí, já invadiu. E para você... É isso que a gente quer. Isso. Silvana, passa pra gente, né, como funciona ali um pouquinho da Secretaria da Educação Municipal, né, porque eu acho importante pontuar isso, né, a gente deixar isso no registro, para o pessoal entender o que a gente vai conversar depois, né, sobre educação e tudo mais. Opa, vamos lá. E acho que a gente está bem representado, porque eu percebi que o professor Luciano é um outro segmento, é uma continuidade daquilo que é feito na Secretaria da Educação, e a gente vê o entusiasmo mesmo, né, em todo esse percurso. Achei muito bacana essa fala do cursinho, né, voltado para pessoas que queiram uma oportunidade de uma forma tão diferenciada, assim, muito bacana, né? Na Secretaria da Educação, nós atuamos desde a educação infantil até o ensino fundamental 1. Então, a rede de Araçatuba tem hoje 16.700 alunos, desde alunos com 4 meses de idade até ali os seus 10, 12 anos no ensino fundamental. E nós temos também uma outra grande paixão minha, que é a educação de jovens e adultos. E aí a gente vê cada história de vida, cada transformação que ocorre por meio da educação, que é muito bacana. Então, nós temos alunos de 4 meses a 79 anos. Sim, na rede, só, né, por conta da educação de jovens e adultos. Nós temos ali quase 2.000 profissionais envolvidos para oferecer toda essa educação, dentre professores, coordenadores, diretores, o pessoal de apoio. Então, assim, é um batalhão de pessoas. E aí, esse ano, nós tivemos que nos adequar frente a esse novo contexto. Então, essa ideia de dar voz ao professor, acho que nunca foi tão pertinente quanto agora, né? Mesmo aqueles mais tímidos se reinventaram e estão conseguindo se fazer presente na vida ali das crianças de uma forma diferente este ano. Então, essa é a rede municipal de educação. São muitos os desafios, mas a gente consegue ver também muitas conquistas, muitos avanços. Temos profissionais tão apaixonados, né, quanto ali o professor Luciano, quando fala da sua atividade, e isso com certeza faz toda a diferença. Com certeza. Legal. Silvana, posso perguntar também, né? Lógico. Com certeza. Já ia até passar para você. Opa. Já.
Bacana. Professora, me tira uma dúvida. Você sabe que nós, professores, nós somos muito críticos, especialmente com a classe política, né? A gente, às vezes, pega até um pouco pesado por encarar, às vezes, uma realidade muito dura, especialmente numa rede com 16 mil alunos, como você disse agora, com alunos tão pequenos, bebês, né? Imagina, é uma luta que eu não faço ideia. Eu dou aula para os maiores, o Fundamental 2, ensino médio, e eu fico imaginando a loucura que não deve ser você trabalhar numa escola de ensino infantil, enfim, já me dá calafrio só de pensar. Mas aí você está na outra ponta, você está agora trabalhando junto aos políticos, ao poder público. Como que é essa transição? Como é que reprograma o cérebro de um professor que está ali na atividade pedagógica, com os alunos, na realidade dentro da escola, e vai trabalhar e vira vidraça, né? Porque você virou vidraça agora. Como é que é isso? Eu acho que o fato de ter estado do outro lado é que faz toda a diferença. Eu acho que em qualquer lugar que alguém que fale de educação esteja, os pais têm que estar dentro da sala de aula, que é lá que ocorre a transformação. Então, eu acredito que essa minha vivência de educadora, de sala de aula, de diretora de escola, é o que tem me ajudado a, inclusive, compreender os profissionais e a caminhar junto com eles em direção a políticas públicas que venham trazer melhorias para a educação. Então, acho que assim, não dá para tirar o pé de dentro da sala de aula, né, a alma de dentro da sala de aula, para poder pensar em política pública da educação. Senão a gente cria aquele abismo enorme, né? De um lado ali teorias infinitas e pouco dizem respeito às práticas. Então, quando a gente consegue conciliar isso, e a gente teve um respaldo muito grande do nosso gestor, ele sempre coloca, o nosso prefeito, que ele foi à escola pela primeira vez com 12 anos. Ele é uma pessoa disléxica e lutou, né, contra o tempo para correr atrás do prejuízo. Então, ele é um apaixonado pela educação. Então, ele nos dá total liberdade para fazer esse trabalho, pensando mesmo na melhoria da educação aqui do nosso município. E é raridade, né? Porque, infelizmente, a gente vê pessoas ocupando esse cargo da educação, seja nas secretarias municipais, estaduais, e principalmente, né, na esfera federal, no MEC, pessoas que não fazem ideia do que é uma sala de aula, né? Não fazem ideia do que é uma escola pública, infelizmente. Vinícius e Otávio, nós estamos conversando com uma raridade aqui, viu? Com certeza. Verdade. E o lance do ano, aí a pergunta é para os dois aí, né? Como é que foi esse ano? Um balanço aí, eu acho que já dá para fazer, né? Um pouco desse retrato do que foi, né? Esse grande desafio que era não parar o ano letivo no meio da pandemia, né? Bota desafio nisso, muito, né? A gente não imaginava, quando paramos, que essa pausa seria tão gigantesca, né, essa pausa presencial. E a gente, principalmente trabalhando com as crianças pequenas, você conseguir se fazer presente até elas é muito complicado. Sim. Sem um contato, né? Exatamente. Primeiro pelo aspecto de que a criança, ela é emoção, ela é vivência, você precisa ter toda uma estimulação, e isso à distância fica muito mais complexo. E depois, porque quando a gente fala de uma rede pública, a gente fala de cenário social muito diverso. Nós temos alunos com muito acesso à tecnologia e temos alunos sem nenhum acesso à tecnologia. E a escola ela precisa dar conta de todo esse olhar. Então, foi um trabalho intenso no sentido de buscar meios para se fazer presente ali na casa das famílias. Então, foram de diversas formas, né? Então, aqueles que tinham acesso à tecnologia, desenvolvemos ali num tempo recorde, aperfeiçoamos uma plataforma que era só para a parte de dados gerenciais, para que isso pudesse ser acessível também para os alunos, na interação com os professores. Só que isso não bastava, porque nós temos os alunos que não têm esse acesso. Então, começamos também a ter uma produção padronizada de material, e esse material chegando às famílias através de impressos, né, de cadernos impressos, mas também tinha família que, pela condição social, não conseguia nem buscar esse material. Então, vamos utilizar
o transporte escolar, ao invés de transportar o aluno, passa a transportar esses cadernos de atividades para aqueles pais que não conseguiram ir buscar, para que esse aluno não fique para trás. Sim. E aí vão surgindo inúmeros desafios. Aí aquela família que pegou o caderno de atividade, mas a mãe é analfabeta. Como é que ela vai orientar essa criança? Ela não consegue fazer, né? Não tem condições, muitas vezes, de fazer uma ligação para a escola, para tirar dúvidas. Então, nós conseguimos uma parceria com uma empresa de center call, e ela disponibilizou para a gente a tecnologia e uma linha de 0800 para tirar dúvidas. Legal. Então, assim, a gente foi... conforme as demandas foram surgindo, fomos buscando alternativas. Uma outra questão, né, que afeta muito é a questão da segurança alimentar. Na rede pública, principalmente crianças tão pequenas, a gente sabe que em muitos casos o principal alimento é aquele que é servido na escola. Sim. Então, por conta disso, criamos também programas de merenda para fazer com que os kits de alimentos chegassem às famílias. Então, assim, foi um trabalho muito intenso e tudo muito assim, um passo de cada vez. Às vezes a gente se planejava abril até maio, aí maio o cenário continuava, dava um passo até junho, e assim foi. E a gente está findando um ano letivo. No final de tudo isso, a gente vê que o saldo, embora com muitas coisas que a gente sabe que de forma alguma é como se tivesse sido presencial, mas a gente percebe o quanto a gente cresceu, e os alunos também, né? Nós tivemos assim que crescer em busca de estratégias, em sermos empreendedores. Acho que nunca como nesse momento o professor foi tão empreendedor da sua aula, de buscar ferramentas diferentes. Verdade. Então a gente amadureceu, e eu acho que, se Deus quiser, quando o contexto nos possibilitar um retorno 100% presencial, a gente vai estar assim, fazendo uso de tantas outras ferramentas que, se não fosse esse momento de crise, a gente não teria se apropriado. Sim, o avanço, né? Exatamente, acaba vindo para somar, né? A gente não pode ver o que deixou de fazer esse ano. Acho que o olhar tem que ser aquilo que a gente assimilou, aquilo que a gente aprendeu, e o quanto isso vai ser útil daqui para frente. Ah, sim. A Silvana falou da merenda. Tem um episódio nosso número 36 com a Natália Santana. Ela até saiu no jornal aí, que ela fez umas receitas com o kit da merenda. Ah, que bacana. Eu vi no Instagram dela. Achei a iniciativa muito bacana. Super bacana. E é o episódio 36. Então, quem quiser ouvir depois desse, vou ouvir. Vai lá no nosso feed, lá no Spotify, qualquer lugar aí que tem o podcast, e escuta que ela também é uma pessoa muito, muito especial, e ela nem é ligada à educação, né? Ela é confeiteira, né? Isso, Ela fez por coração mesmo, para mostrar ali o pessoal que estava tendo a dificuldade de preparar esses alimentos, né? É disso que a gente precisa. Cada vez mais de pessoas que não estão na educação, que se voltam para a educação e nos apoiem, né? Exatamente. É um grito que a gente dá à sociedade, nos ajudem, né? Vocês fazem parte, é uma troca. Esse contrato chamado educação, ele requer duas partes. Nós que estamos de cá, que estamos trabalhando, ensinando a ler, escrever, calcular, uma série de coisas, e vocês do outro lado aí, as famílias, dando suporte, apoiando. O que eu ouço de pais, mas eu não consigo ajudar na lição de casa, mas eu não consigo explicar. Não, essa parte deixa com a gente. Só pega no pé para que haja disciplina, para que haja uma ordem, para que haja, sei lá, para dar importância, né? Lembra, na nossa época, estudar para ser alguém na vida, né? Isso caiu em desuso hoje, não se fala mais. Mas não, coloca que a educação é importante, coloca que a formação é importante, que o que o professor está falando é importante, dá esse apoio. Quanto mais a sociedade vier para a escola, melhor para todos nós. Com certeza. Exatamente. O que a Silvana falou dessa questão da pandemia, né, da quarentena, e que pegou, imagina, 7 bilhões de pessoas de surpresa, né? Lá no comecinho do ano, não foi só nós, né? E foi assim, um suruçuçu danado, porque você imagina, você tem uma legião de profissionais que tem 20, 30 anos de carreira de magistério, e que tem uma dificuldade terrível realmente com tecnologia, uma dificuldade terrível de inovar, né? De empreender, como a professora Silvana falou, e o saldo que eu tiro no final, entre tantas e tantas coisas que a gente pode
pode dizer aqui, na linha de frente, lá no chão da escola, é de que aquele profissional que realmente gosta do que faz, que apesar dos pesares, tem vocação e ama o que faz, esse profissional ele vai sair muito fortalecido dessa experiência, porque ele teve que se virar em 10 para aprender a mexer em Google Classroom, Meet, WhatsApp com um grupo de aluno, com videochamada, sabe, ligar e desligar o microfone, gravar aula, postar no YouTube. Ele teve que se virar em vários múltiplos para poder conseguir atender esse aluno que nem sempre acorda no horário da aula que deveria acordar e acompanhar, mas que quando acorda e quando está online precisa da atenção do profissional. E para mim, aí isso a gente fala muito lá no Escola Pública Podcast, né, de que a escola ela é o centro do mundo. A escola ela está na nossa vida, e eu já disse isso inclusive aqui no podcast de vocês, no podcast, de que a escola ela está na nossa vida, a gente queira ou não, né? É lá que a gente se apaixona, é lá que a gente dá apelido para os colegas e recebe os apelidos, que a gente ama os nossos professores e odeia alguns, que a gente aprende e desaprende um monte de coisa, é lá que tudo acontece. E essa quarentena, o que eu acho importante destacar aqui, é que a escola se mostrou que ela é o centro do mundo social, do mundo civilizado, sem sombra de dúvidas. Ficou muito evidente o abismo que a gente vive de desigualdade, imagina, segurança alimentar, assim, traduzindo para o nosso ouvinte, é a criança que vai para a escola para comer, é a criança que não tem outra fonte de alimento se não for aquela refeição principal na escola. Gente, nós estamos no século XXI e isso ainda é uma realidade, isso ainda é uma dolorosa realidade de alunos que, se não tiver aquele alimento, aquela refeição na escola, eles não têm outra coisa em casa, porque os pais estão trabalhando, porque é uma avó que está cuidando, é uma vizinha, é uma moça que é paga para cuidar ali como babá no improviso. E quando você tira a escola desse contexto, acabou, você tirou o chão de muita gente. Então, a mobilização foi, assim, emocionante no sentido de, olha, temos merenda, temos alimentos, vamos fazer uma força-tarefa, vamos distribuir, vamos fazer esse apoio, vamos fazer busca ativa, os alunos estão fora, não estão participando, vamos atrás, o que está acontecendo, o que não está. Então, assim, eu sei que muita gente perdeu a vida, literalmente, nessa quarentena, nessa pandemia, mas tantos outros perderam a sua fonte de renda, perderam a sua fonte de alimentação, e o déficit educacional nesse sentido foi muito brutal. Vejam como a escola ainda é. Hoje, a gente fala, não, era da tecnologia, computador, informática, fibra ótica, a escola está atrasada. De fato, ela tá, lá na escola pública a gente fala muito isso, mas veja como ainda é extremamente importante a escola na vida desses pequenos. Sim, especialmente para esses 16.700 alunos que a professora Silvana está falando aí da região de Araçatuba. É extremamente importante, extremamente importante. Eu espero que a gente consiga em 2021 e 2022 diminuir o estrago que foi feito, porque e que os professores saiam realmente mais fortes, mais habilidosos, mais talentosos com relação à tecnologia. Eu sou um otimista sempre, sempre. Perfeito, maravilha. Vocês falam, né, de fazer a aula online. Para mim, assim, mais para mim aqui no caso que trabalho com isso, já era um negócio que já existia, né? E aí quando eu vejo falando assim, não, que eu tive que fazer e tal, eu vejo assim que teve um avanço no que já estava acontecendo de uma maneira gradativa, um avanço bem radical, assim, ó, essa tecnologia agora, ela é obrigatório a implementação dela, né? Porque senão ninguém se comunica, ninguém acontece, ela já existia, mas agora se tornou obrigatório, né, entre aspas, né? É que existia uma resistência muito grande dos professores, né? De uma maneira geral, né? Para você ter uma ideia, no governo do José Serra, que foi governador aqui do estado de São Paulo, ele sancionou uma lei proibindo o uso de celular na escola, na sala de aula, de tanto problema que dava atrito entre professor e aluno por causa do uso do celular. Então, assim, a professora que gravou comigo lá de Minas Gerais, ela falou, poxa, eu não vejo ninguém brigando com o serrote, eu não vejo ninguém brigando com o martelo. Poxa, o celular é uma ferramenta. Exatamente. É uma ferramenta. Por que proibir? Essa lei foi revogada, felizmente. Então a gente está num outro momento agora de que a gente precisa usar essas tecnologias, porque é lá que os alunos estão. Então a gente foi empurrado para isso e eu acredito que o salto será positivo. Apesar de todas as dificuldades,
realidade. Eu sei que deve ter gente ouvindo agora falar, um monte de sonhador. Aí, ó, professor sonhador, professor isso. Daqui a pouco começa a falar mal do pobre do Paulo Freire, coitado, que não tem nada a ver com a história. E não, gente, a gente sabe da realidade, a gente sabe da dureza, mas a gente precisa falar das coisas que dão certo. Exatamente. Isso. Esse é o intuito mesmo. A gente fica só aquela coisa chata. Não, eu vejo que até a questão do uso da tecnologia, que agora a gente sabe que veio para ficar, mas isso trouxe também um olhar para as relações pessoais presenciais. Porque hoje, verdade. né, depois de quantos meses trabalhando só de forma remota, o que a gente mais ouve dos alunos, e eu falo isso já não só pelos pequenos, eu tenho uma filha que está no 3º ano do ensino médio, assim, eu não aguento mais aula online, eu quero ir pra escola. Então, assim, Ninguém aguenta. Eu acho que fortaleceu as duas partes, né? De valorizar aquele momento de interação com alunos, com o professor, mas também de se apropriar da tecnologia como uma ferramenta indispensável para o avanço da educação. Então, acho que é esse equilíbrio que nós vamos precisar ter. Houve no início aquele medo, a gente pega algumas discussões meio que recortadas, mas agora vai substituir, né? Então as escolas vão perceber que ao invés de pagar, não sei, 20 professores, ela contrata um que vai dar aula para 200 alunos de forma online, mas a gente percebe que não substitui nada. Não tem como, é verdade. Essa interação presencial. Mas a gente pode avançar, né? A gente pode dar atividade complementar. A gente, quando pensa numa educação integral, né, que desenvolva o aluno como um todo, que extrapole o currículo ali das 5, 6 horas que ele fica dentro da escola, a gente até fevereiro não pensava que isso poderia ser feito complementado de uma forma remota. Hoje, acho que o ensino híbrido, aquele que vai conciliar esse ambiente presencial com o ambiente remoto, é a tendência que a gente tem que se apropriar e fazer com que a nossa educação avance, né? São tantos desafios da educação no Brasil, mas eu acho que essa conciliação desse momento presencial com o momento à distância é que vai dar um tom diferencial aí na nossa educação. Interessante. Silvana, me tirou a dúvida. Para nós, professores, foi um suor na espinha, um calafrio. Para você aí na gestão pública, quando falou assim, fechar as escolas, tem que fechar todas as escolas a partir de agora e não tem prazo para voltar. Como é que foi isso? Porque todos nós, professores, estávamos olhando para vocês, dizendo, não, vamos ver o que eles vão decidir para a gente poder falar isso para os pais. Sim. E de vocês. Eu tô lembrando agora um vídeo que eu gravei do lado do prefeito para comunicar às famílias, porque houve um misto. Que responsabilidade. Né? Por um lado, a questão dos pais com muito medo de mandar os seus filhos para a escola, mas por outro lado, muitos pais que precisavam trabalhar e não tinham onde deixar os filhos. Isso na creche pega muito. Então houve assim, um apelo muito grande dos pais que tinham filho nas creches, para que as creches não fechassem. E por outro lado, um apelo muito grande dos profissionais com medo, né? Porque havia estudos preliminares de que a criança ela pouco se contamina, mas ela poderia ser um transmissor para o adulto, né? E, então, assim, isso gerava um estresse, um clima muito difícil de se decidir, e foram reuniões e reuniões com o pessoal da saúde, com o pessoal do governo, até que a gente chegou à conclusão, assim, não dá, com vidas a gente não brinca. Sim. Né? Vamos pensar em outra forma de dar apoio às famílias, mas nós vamos fechar as escolas na totalidade. E aí a gente foi gravar esse vídeo para esclarecer aos pais, né? Caramba, Silvana, é guerreira, hein? Eu vou pesquisar esse vídeo. Vai estar lá na página da prefeitura. Mas no fim, assim, acho que logo depois que a gente tomou essa decisão, aí veio, porque até então, quando se decidiu, a pandemia era mais, assim, teórica, né? Era perspectiva de contágio, perspectiva de que isso pudesse avançar, e aí começaram a acontecer de fato vários casos, as pessoas começaram a perceber que era muito mais próximo do que se imaginava,
E aí a gente percebe que acalmou essa pressão para que as escolas estivessem abrindo. Aí veio uma outra pressão depois, que foi das escolas particulares, né? Isso, que verdade. a gente entende toda essa dificuldade, que eles acabaram perdendo alunos. Na rede de Araçatuba, nós recebemos mais de 400 alunos esse ano vindo de escolas particulares. Então a gente entende o lado dos donos das escolas particulares, mas não dá para você ter uma regra diferente, né, da escola pública para a escola particular. Sim, sim. Então, administrar todo esse conflito foi bem complicado. Foi um ano, assim, acho que foi o ano dos meus 27 anos de magistério. Foi o ano mais difícil da minha vida. Com certeza. Muito. Pô, nesse caso tem uma pergunta para vocês dois, no caso. Claro que foi um ano de adaptação, tudo novo e tal. Mas tem alguma coisa que foi mudada devido à pandemia que vocês acham que vai prosseguir da forma nova? Porque, de repente, por exemplo, alguma função, no meio da educação que foi mudada devido à pandemia, que deu certo e que, de repente, está melhor do que o antigo. Até alguma coisa nesse sentido que vai permanecer da mesma forma porque deu certo e está caminhando legal? Eu posso começar falando da parte mais prática. Sim. Sempre se falou da questão da educação à distância, falou-se muito em campanhas eleitorais de que os alunos dos estados mais distantes, das cidades mais distantes, podiam fazer aulas online porque não tem problema, o governo vai dar tablet, vai dar computador, vai dar banda larga. Gente, essa quarentena, essa pandemia evidenciada substitui o professor para orientar aquele aluno, para encaminhar. Por mais tecnologia que ele tenha, ele precisa de alguém para orientar. Essa semana, inclusive, eu ouvi, num dos dias que nós estamos em rodízio trabalhando na nossa escola, eu ouvi dos alunos dizendo: eu tô louco para voltar, eu não aguento mais estudar num celular, eu não aguento mais estudar num computador. Então, ficou muito evidente que o lado humano é extremamente importante. Sim, o professor ter o olhar para aquele menino, para aquela menina, para aquele rapazinho que tem dificuldade, mas tem vergonha de levantar a mão e de falar que não entendeu, do outro que sabe demais e acaba atrapalhando a turma, e você pode colocar aquele menino para ajudar todo o grupo em volta, sabe? Esse lado humano ficou mais evidente. Lógico, as tecnologias, a questão da importância da saúde, né, que isso vai ficar, imagina, nos próximos 100 anos a gente vai falar disso, no mínimo, Sim. né? Mas ficou muito evidente que nenhuma tecnologia vai substituir um tutor, um professor, um mestre, um guia, um gerentão ali, gerenciando aqueles conflitos, aquelas situações, e encaminhando, estimulando, porque, poxa, nada dá mais prazer do que alguém te contar uma história, do que alguém dizer para você algo que você ainda não sabe, que você explode a cabeça e falar: uau, eu não sabia que era assim. O professor é essa pessoa. Então ficou muito evidente que o lado humano é extremamente necessário, a despeito e apesar de toda a tecnologia que a gente tem. Eu não sei se a Silvana concorda com isso, e da visão mais ampla que ela tem de lá, né, vendo toda essa parte dos diretores, coordenadores e esse batalhão aí de milhares de profissionais trabalhando na educação. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que esse lado humano, a questão da tecnologia, isso aí é fato, né? Não se discute que isso veio para ficar. Uhum. Mas a questão desse lado humano, eu acho que o professor, principalmente o professor de criança pequena, ele nunca esteve tão próximo das famílias como ele está hoje. Então, embora em ambientes separados, mas, por exemplo, nós, com a educação infantil, nós preparamos vivências que os pais pudessem realizar com os seus filhos para alunos desde o berçário. Então, quinzenalmente, a gente posta, envia para as famílias essas experiências, essas relações que os pais podem vivenciar com os filhos e dar essa devolutiva à escola. Num primeiro momento, a gente até achava que as crianças muito pequenas não fossem ter esse acompanhamento por parte dos pais, mas nos surpreendemos. E aí virou uma coisa assim, bacana, de propaganda mesmo nas redes sociais. Sim. Então as famílias postando, né, a vivência que está fazendo, o pai fantasiado de lobo mau contando a história para o filho. Olha só. Fazendo filminhos e colocando nas redes sociais. Então acho que isso em outro momento, isso não aconteceria, né? A gente não teria esse contato tão próximo com as famílias. E a questão do olhar humano também, eu acho que o professor hoje conhece a realidade de cada um dos seus alunos.
Ele sabe aquele que está fazendo, aquele que não está fazendo porque não tem condição, aquela família que está passando a necessidade. E a gente vê que os profissionais da educação, eles foram muito além das suas atribuições. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse Merenda no Lar, que é o programa da distribuição dos kits, a gente percebe um cuidado com cada família. Quando foi o momento de cadastrar, aquela família mais carente que não havia feito cadastro, a gente percebeu assim, muitos educadores entrando em contato. Olha, você está sabendo? Você tem essa possibilidade, né? Uma ajuda, fazendo o cadastro para as famílias. Então, a gente viu muito esse olhar humano, esse se colocar no lugar do outro e pensar na criança, né? Que no nosso caso, né, na rede em que nós atuamos, né, como atuamos com o público infantil, a criança é o nosso principal, né, objeto de trabalho. Então, é por ela que a gente faz tudo valer a pena. E tem valido a pena, com certeza. Muito bom. E provavelmente é a parte mais importante dessa trajetória da educação, né? Que é a educação infantil em diante. Eu percebo isso para os meus alunos do 6º ano, que era a antiga 5ª série. Quando eles chegam, é visível aquele aluno que tem uma estrutura familiar um pouquinho melhor, aquele aluno que tem incentivo para estudar melhor, aquele aluno que tem uma alimentação um pouquinho melhor, que tem um desenvolvimento, sabe, intelectual, pedagógico, psíquico, todos possíveis aí melhor. Isso é visível. E você percebe, esse aluninho veio da creche tal, esse aluninho veio do Fundamental 1 tal, veio da escola XYZ. E a gente tem esse comparativo e fala, caramba, olha como é importante aquela professorinha lá no antigo primário, que é o Fundamental 1, no ensino infantil, na creche. Para mim, a parte mais importante. As pessoas falam, qual que é a matéria mais importante? Cara, o mais importante é o básico, é lá embaixo. É fazer a criança gostar de ler, gostar de escrever, gostar de desenhar, gostar de ir para a escola, falar, eu vou para a escola. E a pandemia roubou isso de muita gente, né? Roubou isso da gente. Outra coisa, Vinícius, Otávio, Silvana, que a gente tem ouvido muito os pais dizendo, gente, eu não estou conseguindo dar conta de explicar nada para o meu filho, de ajudar em casa. Como é que vocês conseguiram fazer isso com 40 alunos? Então, tá vendo? Tem e não conseguem. Então. Olha, isso vai ser um saldo maravilhoso de dizer, tá vendo? Tá vendo? O difícil é o inverso também, né? Aqueles que falaram assim, já que eu estou explicando, eu quero o salário do professor também. Ixi, aí é complica. Complicado. Aí complica. Não, apaga. Não faz isso não. Pois é, porque assim, aí mostra como realmente, agora vamos já estavam me jogando pedra, agora vamos jogar. Mas é um sacerdócio, é uma profissão de fé, que você faz um acordo contigo ali, independente do plano de carreira, que poderia ser melhor e coisa e tal, mas, cara, é um negócio de realização profissional, de você ver um produto pronto. O nosso produto é o ser humano, é a criança, e isso não tem nada que pague, é fantástico. Silvana, me tira uma dúvida. Você foi convidada, você relutou, aceitou, ou já era uma coisa que estava dentro de você, essa coisa de ir para a parte política, de ir para a parte administrativa, de gestão ali da prefeitura, de fazer parte de um grupo de pessoas? Porque imagina, secretário de educação da cidade não é pouca coisa. Você alçou um posto ali que você vai ver as coisas por dentro, você vai ver, faz sentido, por que não funciona? É o dinheiro que é pouco aqui, é aquilo ali que é o projeto que precisa de uma licitação que demora semanas, meses para uma coisa que você precisa para ontem. Como é que foi isso na tua cabeça? Você já queria? Você relutou? Como é que foi? Não, eu nunca almejei isso, nunca me imaginei nesse posto, embora eu sempre fui muito tinha juízo, engajada, né? Até 2016 eu tinha. Assim, eu sempre fui muito engajada em questões políticas, mas não em questão política partidária. Sim. E em política pública, sempre fui, né, na época de estudante, presidente de grêmio, sempre envolvida em movimentos, depois que comecei a atuar, fiz parte do Conselho Municipal de Educação, então sempre envolvida em questões sociais.
mas nunca imaginei, nunca almejei esse posto de secretária da Educação. Quando eu recebi o convite, eu fiquei até sem chão, né? Eu falei, gente, eu não é para isso, né? Que eu. Você falou, gente, é eu mesmo, você tem certeza? Então, falei, não, eu não vou dar conta, não, né, muito complexo, eu tô bem, tô numa escola, a época eu estava como diretora da escola em que eu estudei. Olha só. Então para mim ter ficado ali foi muito legal. Eu venho de zona rural, então a gente viajava quase 2 horas para chegar na escola. Então, o dia que eu assumi a direção daquela escola, passou um filme, assim. Qual escola que é, Silvana? O Indipoti. Ah, do Indipoti, tá. Isso. Legal. Meu pai sempre foi uma pessoa que deu muito valor para a educação, embora ele tenha estudado até a 4ª série, mas ele sempre dizia assim, que a herança que ele queria deixar para os filhos era o estudo. E saiu todo mundo professor, né, tadinho, meu pai. Olha aí, ó. Olha o peso da família, tá vendo? 5 filhos, 3 saíram na área da educação. Então foi muito sofrido pra gente estudar, né? Chovia, empurrava ônibus. Então hoje a gente vê que, graças a Deus, as condições para que as crianças estudem são muito diferentes, né? São muito melhores. Mas foi assim, muito sofrido para eu poder estar estudando. Depois fui fazer Cefam, e aí era período integral, não dava para ficar, não batia horário de ônibus, então eu tive que ficar na casa de parente para poder estudar, ia só de final de semana para o sítio. E assim, o Indipoti foi esse marco para mim, né? Porque até a 4ª série, antigamente era série, eu fiz lá no sítio mesmo, e vim para a 5ª série, para o Indipoti, desse monte de desafio, um monte de aluno que a gente não conhecia, distante da família. E aí, anos depois, eu voltar para o Indipoti como diretora daquela escola, para mim foi tudo assim, muito, muito bacana. E imaginava que eu me aposentaria ali, né? Ali na escola, onde eu estava há 2 anos trabalhando. E aí veio esse convite, né? Então, assim, num primeiro momento eu achei que não fosse aceitar, mas aí tive todo um apoio, assim, a gente tem uma relação muito bacana com a vice-prefeita, hoje também com o prefeito, até então eu não o conhecia, mas a nossa vice-prefeita aqui da cidade, a Edna Flor, é uma pessoa, assim, de um caráter, de uma pessoa imaculada. As pessoas que são daqui de Araçatuba sabem do que eu estou falando, de uma pessoa sempre envolvida em causas sociais, pensando sempre no bem-estar do próximo, e ela que ficou me convencendo, não, você tem esse perfil, vamos, a gente te ajuda. E aí pude conhecer também o prefeito de Lador, e hoje, assim, sou fã mesmo dos dois, por essa forma como eles lidam com a gestão pública, né? O olhar humano mesmo, pensar no outro, e assim, a liberdade que a gente teve para trabalhar, para poder colocar em prática aquilo que a gente acredita, sem transcendendo as questões políticas partidárias, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu fiz bem de ter aceito aquele desafio, me realizou muito isso, e a gente poder estar dando aí uma contribuição para o crescimento da rede, contando com o apoio de todos os profissionais, porque os profissionais da rede, eles são muito engajados, e, assim, sou muito grata a cada um deles por todo o comprometimento. A gente tem avançado, né, em termos de DEB, em termos de melhoria nas escolas. Não é a tua realidade ali, Luciano. São Paulo tem aquele clima mais ameno, mas aqui em Araçatuba a gente chega a 42 graus. Aqui é tenso, aqui é tenso. É tenso. E a gente está finalizando esse ano, graças a Deus, com todas as escolas com ar-condicionado. Legal, muito legal. Foi uma meta ali, 67 escolas, todas com área. E muitas crianças não desfrutaram disso, né? Porque foi concluída a obra esse ano. Então, só no ano que vem, que voltarem presencialmente, que poderão desfrutar. Mas, assim, a gente conseguiu ver muitos avanços e graças a esse comprometimento, eu acho que é um trabalho mesmo de rede. Desde o gestor público maior, até, né, a Secretaria da Educação, as pessoas que estão ali na liderança, e
indiscutivelmente as escolas e as famílias, né? Sozinho ninguém faz nada, com certeza. Uma dúvida que eu tenho, eu sempre fico pensando, né, quando a gente vai para essa parte política, administrativa, eleitoral, do que a gente ouve dizer, né, da máquina, o sistema, a burocracia. Você consegue lembrar alguns exemplos de coisas bem frustrantes, de tipo, caramba, dava para resolver, precisava resolver, vamos resolver, mas você precisa seguir todo aquele trâmite burocrático. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque como a gente está lidando com dinheiro público, né, você precisa ter uma lisura, todo um trâmite ali. Não pode falar, não, compra lá e depois a gente vê. Não, pera aí, calma aí que não é assim não. Então, como é que funciona essa coisa da burocracia? Deve ser extremamente frustrante, né? É muito, e assim, a gente entende que é necessário, porque precisa ter transparência no uso dos recursos, precisa ter todos os critérios, mas isso muitas vezes torna o processo muito moroso, muito. E aí, às vezes, as próprias leis não te dão muitas condições de você conseguir fazer uma seleção da forma como você gostaria. Nós tivemos, por exemplo, uma empresa que venceu a licitação para a construção de uma escola, e aí ela não deu conta. Nossa. Mas você tem que vencer todas aquelas etapas, até conseguir romper esse contrato, até conseguir fazer uma nova licitação. Então, essas coisas, muitas vezes, elas são, sim, frustrantes. E o que te surpreendeu? Você falou, gente, eu achava que isso aqui seria mais difícil, até que não foi? Acho que nada, hein? É tudo bem complexo, mas assim, eu acho que esse lado de ter pessoas compromissadas, que abraçam a causa, eu acho que isso é o diferencial. E quando a gente fala, foi bacana a tua pergunta, quando a gente fala das questões da educação, muitas vezes a gente fala sempre da escola, né, do chão da sala de aula e tudo mais. Mas para que as coisas cheguem na escola, é preciso também uma grande equipe administrativa trabalhando. Né? Então, assim, para pegar um material de qualidade lá na escola, o trabalho da equipe administrativa, ele foi quase que de um ano inteiro, né? Buscando, tem que especificar muito bem aquilo que quer comprar, fazer todo o edital, publicar, conseguir responder para, né, os questionamentos que tiver, fazer dentro do padrão do Tribunal de Contas, conseguir fazer de uma forma que aquela empresa, e o que tem de empresa oportunista, né? Querendo colocar ali gato por lebre, que você não compre esse produto que não for de boa qualidade. Então, todo esse aparato, ele também é indispensável para essa qualidade da educação. Né? Então, eu acho que é toda essa equipe, então essa parte das relações humanas, de me deparar com pessoas muito comprometidas, acho que isso é um ponto, assim, muito bacana, e transcende a Secretaria da Educação, né? Porque a gente vai até uma parte do processo, depois você precisa da Secretaria da Administração, do Jurídico, da Secretaria da Fazenda, então são muitas pessoas envolvidas para poder fazer dar certo. Essa reforma mesmo das escolas, tem uma hora que eu já chegava na Secretaria do Planejamento com vergonha. Falei, gente, eu pedi mais. Você vê que eles estão trabalhando muito, mas você precisa de mais. Olha, está faltando 5 escolas para pôr o ar. Pelo amor de Deus, faz esse projeto. Não, mas a gente está com um monte de demanda. E aí o pessoal sempre muito atencioso e, assim, conciliando as demandas das outras secretarias com as nossas demandas também. Então, isso é muito bacana. Caramba! Legal. A gente tem no Escola Pública Podcast um episódio que eu gosto muito de fazer, que é o Faltou Escola, né? É um episódio pequenininho em que eu coloco lá coisas em que faltou escola para a sociedade entender um pouco melhor. O último que nós fizemos foi as eleições, né? Faltou escola para a sociedade entender a importância da eleição. Exatamente. E eu contei lá um caso pessoal de um colega meu, um professor Marcelo, inclusive, posso dar o nome dele, que ele se candidatou a vereador aqui da região e ganhou. E eu fiquei tão feliz por ele, porque eu consegui enxergar a política de uma maneira decente. Eu falei, não, esse cara é decente. Esse cara, ele de verdade, ele veste a camisa, ele ama o que faz, e lá em cima ele não vai se corromper. E foi assim, nos 4 anos de mandato dele, exatamente desse jeito. Num dos muitos encontros que eu tive com ele, e eu falo isso no episódio e reproduzo aqui para vocês, eu perguntava, e aí, como é que tá lá a atividade? Porque eu fico muito curioso, né, para saber como é que é a rotina de trabalho dentro
dentro desse emaranhado de burocracia, de coisas que a gente precisa seguir. Imagina, um país com tantos desvios, você precisa mostrar que é honesto, né? Parece uma loucura, mas você é honesto e tem que mostrar o tempo todo que é honesto. Ele desabafou comigo e eu contei isso no episódio, em que ele dizia, Luciano, o problema não é a burocracia, o problema não é o conchavo, o lobismo, o problema é a população. A cobrança às vezes é um pouco injusta. Eles não entendem, eles não têm a capacidade de entender o conhecimento de que o vereador não pode dar uma caixa d'água para ele de presente com dinheiro da verba pública, um saco de cimento, 1 metro de areia. Ele não pode dar uma dentadura. E quem faz isso é crime, é errado. Então ele estava muito frustrado com os eleitores dele, que estavam fazendo uma cobrança extremamente injusta. Você chegou a passar por isso, Silvana, de dizer assim, olha lá, era diretora, era professora, agora que tá lá esqueceu da gente, não sei o quê. Você chegou a passar por esse tipo de cobrança absurda? Outras tantas? Esse tipo de coisa acontece, né? Assim, né? Não pode negar que isso aconteça, mas eu acho que nessa parte do legislativo e do executivo, isso é mais latente. Né? Como a Secretaria da Educação é uma coisa mais técnica, a gente, na frente da Secretaria, não se depara tanto com essas questões, mas eu presencio muitas questões assim, e hoje a rede social, ela deu voz a muitas, né, a muitas pessoas, verdade. E deu voz a pessoas que usam isso de uma forma sábia, mas também deu voz a pessoas que usam de uma forma assim que nos envergonham, e a gente vê constantemente nas redes sociais cobranças, né? Tanto cobranças para vereadores de ações que não competem aos vereadores, são ações do executivo. Exato. Esse vereador não colocou lombada lá na minha rua, mas o que o vereador, né, pode colocar a lombada lá? E por outro lado, ao poder público também a gente vê, né, ao executivo algumas demandas nesse sentido. Né, de cobranças de coisas que jamais pode ser feita com o dinheiro público, que se estiver fazendo, está havendo um desvio, está usando de forma pessoal, arbitrária, mas as pessoas ainda assim acabam cobrando. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura tremendo, né? Porque se você vai para o enfrentamento, isso acaba ficando até pior. Então, é tentar retomar aquilo que faltou à escola, né? Achei interessante o seu episódio ali. É tentar retomar, tentar fazer a pessoa refletir, mas não é tarefa fácil, não é coisa que a gente consegue mudar do dia para a noite. Né? Então, essa reflexão ética mesmo, dos valores, das pessoas conseguirem saber o papel de cada um dentro das políticas públicas, isso é de fundamental importância. Acho que é um papel também que a escola precisa. Sim. Né, trabalhar na mente dos alunos para a gente tentar ir mudando essa mentalidade, porque normalmente as pessoas são muito no imediatismo, né? Nas eleições ele recebeu lá um favor pessoal, então ele vai votar por conta daquele favor pessoal. Depois ele fica 4 anos sofrendo, né? Mas não escolheu conforme ele deveria, porque né, falou mais alto a questão do benefício em proveito próprio, ao invés do benefício né, pelo senso comum, pelo bem comum. Então é bem complexo. Isso que a professora Silvana disse, a gente tem um episódio 44, Prefeitos e Vereadores, Pra Que Te Quero, com uma outra professora, Ângela Liberati. Ângela é ótima. Eu lembro. Deve conhecer, né, a professora Silvana. Fantástica. E ela explica as atribuições dos prefeitos e vereadores certinho. Então, se você ficou na dúvida aí que de repente você tá ouvindo a gente e falou, mas o vereador não era pra pôr lombada na frente da minha casa? Isso, exatamente. Vai lá, se você se assustou com essa informação, episódio 44. E aí explica tudo. Quem votou por causa da lombada vai descobrir que... Isso. Vai descobrir que tava erradíssimo isso daí. E pras crianças, deixa os professores ensinar, né? Mas você adulta aí escutando a gente, estranhou esse papo? Vai lá. Vai lá, ela explica vírgula por vírgula.
Aproveitar Excelente. e fazer uma pergunta para os três, para a professora, para o Otávio e para o Vinícius. Diga. Já que o Otávio e o Vinícius estão caladinhos, estão comportados. Estamos na sala, só não estão interrompendo. Bebendo Você viu, Silvana? Eles conhecimento. estão Só. comportados. Quem somos nós de dar algum palpite aqui hoje, rapaz? Não, aqui é democrático. O aluno ele tem que participar. Só falando, né? Me responda o seguinte: vocês acham que a gente deveria discutir política na sala de aula? Que os alunos deveriam estudar política na sala de aula? Começando pelos meninos. Com certeza, Eu acho. com certeza. Eu tive que estudar para debater com a minha filha aqui. Eu tive que falando, ela vinha com um pensamento, falando, peraí, calma aí, não, vou lá, vou estudar, né? Que ela tem apenas 17 aninhos, então eu tive que dar uma treinada boa aí pra conversar de igual pra igual, né? Eu tive que fazer todas essas coisas por conta, isso que eu quero dizer, né? Uhum. Não tive esse tipo de aula na escola e eu particularmente senti falta. Como funciona a Câmara dos Vereadores, como funciona a Prefeitura e a esfera estadual e a esfera federal também, né? Então, eu às vezes perguntava pro meu pai ou depois de mais velho corri atrás para entender, mas eu senti falta disso nessa época e nessa fase, né, de escola. Legal. Com certeza, deveria, além de explicar o passo a passo, né, explicar o que é uma eleição, eu acho só de explicar o fundamento do que eu acho que já abre a visão para muita coisa, né? Sim. A pessoa já entende o sistema e ela passa a pensar, então se a pessoa faz isso tá totalmente errado. Se a pessoa vai para aquele lado, ela mesmo começa a visualizar melhor a situação. Muita coisa que, não que eu entenda muito, mas que eu sei sobre política de um modo geral, eu fui entender depois de velho, né? Porque você vai crescendo e vai entendendo que é necessário você entender algumas coisas para você não ser passado para trás e não ter uma ideia errônea do que tem que ser feito, né? E ver no jornal e falar, mas por quê, né? Por quê? Por quê, né? Então as crianças, a maioria das pessoas, pelo menos a nossa geração, eu acho assim, Sim. cresceu com essa ideia de que política é chato, né? Então, e não precisava ser assim. Se fosse uma coisa que viesse desde lá de trás, né? Talvez alguns acharia chato, não sei, assim, como várias matérias, um gosta, outro não, mas de qualquer forma ia estar embutido isso na cabeça da criança, pelo menos o processo básico né? De como funciona. Como funciona, né? É muito interessante. Eu acho que deveria se tornar uma disciplina assim, uma matéria, não sei como é que seria feito isso, mas extremamente necessário, sim, eu concordo. E acho que de forma transversal, né? Às vezes não tem necessidade de ter uma matéria específica para isso, mas eu acho que assim, a política, não a partidária, mas a política, ela faz parte da vida, né? Então acho que o professor ele precisa aproveitar todos os momentos e tá trazendo as reflexões para os seus alunos, essa questão ética, né? Porque não é necessário entender o funcionamento, é necessário entender o que é a atribuição de cada esfera, mas mais do que isso, é necessário a gente ter relações éticas, né? E a pessoa entender o quanto uma atitude dela vai prejudicar não só ela, mas uma sociedade inteira. Sim, então, a questão do voto é algo muito sério, né? É algo que a gente tem que ter uma reflexão e a gente vê as pessoas muito desacreditadas. Acho que foram muitos episódios no nosso país de fazer com que as pessoas começassem a pegar aversão à política. Aquilo que no passado foi uma luta para que todos tivessem esse direito, hoje as pessoas estão abrindo mão desse direito com muita facilidade. Acho que essas últimas eleições mostraram muito isso. Tudo bem que a gente tem toda um receio por conta da pandemia, muitas pessoas podem ter deixado de votar por conta disso, mas os índices de abstenção, eles foram muito grandes, mas muito grandes mesmo, além daquilo que se imaginava. E acho que isso tudo demonstra esse comportamento da sociedade, que é uma sociedade que está
ficando desacreditada das políticas públicas e abrindo mão de exercer o seu papel de cidadão, de tentar reverter isso. Então ele, não vou votar porque eu vou votar para quê? Né? Então a escola precisa trabalhar isso, essas reflexões com os alunos. Acho que faz parte ali do cotidiano, faz parte das metas que a gente tem enquanto escola. E eu vejo isso com muita tristeza em sala de aula. Como eu disse, eu sou professor de matemática, mas eu tento, junto com os meus colegas, quando a professora Silvana falou da questão transversal, é isso. História vai tratar, matemática vai tratar, geografia vai tratar, até inglês vai tratar. Nós tivemos as eleições norte-americanas agora. Vai tratar, abordar, por que não, né? Por que não trazer todos os assuntos ali? Não especificamente de partido A, B ou C. Ninguém está ali para proselitismo político. Estou fora, mas a questão de você tratar isso em sala de aula. Eu trabalhei no primeiro turno das eleições municipais de 2020, não como mesário, mas ajudando a organização dentro da escola, a entrada e saída do pessoal, o distanciamento. E assim, as coisas elas se completam. Você percebe o desânimo da molecada que já pode tirar o título de eleitor, que já tem 16 anos e não está nem aí para a política, não está nem aí para votar, para participar da vida pública da sua cidade, do seu estado e, logicamente, do país inteiro. Você entende quando você recebe esses pais que vão votar no domingo, que estão lá numa má vontade terrível, que estão lá reclamando de tudo. Se está chovendo, nossa, mas eu tenho que vir nesse domingo votar, está chovendo. Se está calor, nossa, mas eu tenho que vir nesse calor votar, porque esses políticos é tudo isso e aquilo. E não entendem a importância que tem aquilo. Nenhum político se coloca lá sozinho, né? Bons políticos vão colocar bons secretários, como a professora Silvana, que está aqui participando com a gente. Maus políticos vão colocar péssimos secretários, né? Nós temos vários estados do Brasil aí que estão caindo aos pedaços, né? Por causa de corrupção, de desvio, de desmando e de coisas que não vão para frente. Nós somos um país rico, né? Nós apenas somos um país extremamente desigual. A distância entre o mais pobre e o mais rico é brutal. E a política ainda é uma arma poderosa para a gente mudar isso. Especialmente a educação, a saúde pública, assim, o tripé, né? Saúde, educação e segurança, que é aquilo que compete diretamente ao serviço público. Eu também concordo. Eu acho que não partidariamente falar do partido X ou Y, mas discutir a política sim, para que serve, por que serve. Por que os nossos pais em casa falam tão mal dos políticos? Né? Por que eles estão tão cansados dos políticos? Você vê a história desde 85, 86, quando voltamos a eleger presidentes até hoje. Por que tudo deu tão errado e por que tudo deu certo em algumas coisas? Acho que a gente tinha que discutir sim. E essa oportunidade aqui no Voltcast de trazer essa discussão de uma professora, diretora de escola, que é secretária da cidade de educação, os dois lados, né, o lado da burocracia, da máquina que não vai, mas ela sabe como é que é lá na ponta, ela sabe como é que isso vai reverberar lá na ponta. A professoria precisa daquele material, precisa daquela lousa, precisa daquelas cadeiras, as crianças precisam da merenda. Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu quero agradecer, meninas, eu estou muito contente de ter participado desse episódio com vocês, viu? Opa, muito a bom. gente que agradece. Né? Tá contribuindo também. Com certeza. É um privilégio para mim também, com certeza. A gente aprende sempre e aprende muito, né? Essa reflexão é necessária, muito necessária. E, bom, a gente tem uma pergunta de futurologia aqui. Isso. Eu vou jogar para vocês aí. Isso. Boa. Ó, na educação, com a vacina, né? Porque eu acho que sem a vacina não vai alterar muito do que a gente já viu, né? Mas com a vacinação em massa e tudo se caminhando aí, qual será, né, na visão de vocês, o desafio para voltar, para a retomada das aulas, no novo normal, vamos pôr assim? Secretária, deixa eu esperar ela primeiro. Eu acho que assim, né, a gente precisa voltar, a gente tem refletido muito a esse respeito aqui, para aqueles alunos com maior dificuldade, que de nenhuma outra forma a gente estava conseguindo alcançar. Nós fizemos a ponte ali do atendimento individualizado, eles estão indo à escola, recebendo orientação, e nós
precisamos ir avançando nisso, claro que sempre com muita responsabilidade, com muita prudência, né? Analisando sempre o cenário da pandemia. Mas acho que um dos pontos essenciais nesse retorno é o acolhimento emocional, né? Eu percebo que as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente, sim. Né? A gente se depara com pessoas com ansiedade, a gente pega dados, né, de jovens que estão assim, já não surtando, não aguentam mais estar ficando em casa, e aí quando, né, solta, a gente tem que ter um cuidado para que esse processo ele ocorra de uma forma em que ele se sinta também acolhido, que aquelas relações elas voltem a ser construídas, né? A gente não vai voltar igual à escola em que estava, então assim, uma preocupação muito grande que nós temos também são com os alunos que têm algum tipo de deficiência, principalmente a deficiência intelectual, né, do como essa criança vai ser acolhida, de quanto esse período todo ele pode ter trazido prejuízos na socialização dessa criança e o quanto nós vamos ter que regredir daquilo que já havia sido construído para depois poder continuar avançando. Então, eu penso que esse enfoque das emoções das pessoas, de poder estar amparando um ao outro, de poder ter esse olhar, de se colocar no lugar do outro e procurar saber esse percurso que ele ficou distante. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Ele perdeu pessoas queridas, ele perdeu emprego, ele perdeu condição social, então a gente vai ter que reconstruir todas essas relações e sempre com esse olhar de se colocar no lugar do outro. Eu acho que as relações humanas, mais do que nunca, elas vão ter que ser muito zeladas para que a gente possa tirar assim, desse contexto todo um proveito e conseguir tocar de uma forma que seja produtiva. Então, acho que esse vai ser o grande desafio. Perfeito. Eu parto daí também. O que eu ouço muito dos alunos, dos colegas professores também, é que está todo mundo saturado com tudo que está acontecendo, e com justa razão, claro, mas a gente vai começar a dar valor cada vez mais a essa interação pessoal, social, o nosso encontro com os colegas no trabalho, o nosso encontro dos alunos encontrando seus amigos na escola, a sala de aula, aquela convivência. Eu tenho ouvido muito isso de muitos alunos, da saudade que eles estão daquele ambiente da escola. E a gente, a partir de agora, vai começar a dar importância para uma série de coisas que talvez a gente até não dava, né? Nossa, a escola é chata. Esse professor, que droga, sabe? Gerações tiveram grandes acontecimentos, né? A morte do Senna, dos Mamonas Assassinas, Lady Di. Essa geração, o que vai ficar marcado, né, na história deles é a pandemia de 2020. É a história que eles vão contar para os filhos e para os netos. E eu espero, sinceramente, que o saldo seja positivo e acredito muito que será, especialmente nessa questão da interação humana, de que todo mundo vai entender como é importante aquele momento, aquela aula, aquele instante. Gente, vamos aprender, vamos se dedicar, vamos aproveitar isso daqui, porque isso daqui é importante. A gente de verdade não sabe quando que tudo pode acabar, quando que tudo pode fechar de novo. Verdade. E a gente não faz ideia. Tudo isso mostrou como que a vida é frágil e quanto que a gente não vale tão pouco, menos ainda do que a gente acha que vale, né? E as coisas que a gente vive e as nossas interações, as famílias, os amigos, o trabalho, tudo isso é extremamente importante. E eu tô muito curioso para ver a volta às aulas e ver esses aluninhos brilhando o olho, reencontrando seus amigos. Espero que com a vacina o quanto antes, mas ainda assim vai ser imagina, 200 milhões de habitantes para vacinar, vai ser uma loucura o ano que vem, mas a gente nós já passamos por coisas terríveis, a humanidade já se superou muitas vezes e vai se superar de novo, tenho certeza. Vamos superar. E nós vamos ter que conter também a nossa ansiedade enquanto educadores, né? Porque a gente vê assim, uma angústia muito grande dos professores. Eu não consegui trabalhar tudo aquilo que eu queria, todo o conteúdo, todas as habilidades. Sim. Então, a gente vai ter um reencontro, né, dos alunos sedentos pelas relações pessoais e os professores sedentos de transmitir aquele conteúdo que, de alguma forma, ficou para trás. Então, vai precisar assim, de muito equilíbrio, de muito jogo de cultura, porque acho que as relações humanas, em primeiro lugar,
e depois a gente vai construindo tudo aquilo que não pôde ser construído de forma remota, né? Acho que mais do que nunca esse enfoque, né, da convivência humana é o que vai ter que primar as relações no ambiente escolar, com certeza. Muita calma nessa hora. Muita. Vai tudo se encaixar. Maravilha, gente. Bom, é isso aí, estamos terminando o Vodcast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas calma, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Instagram, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. E também estamos disponíveis lá no Spotify, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que quiser, além do nosso site vodcast.com.br. E para você que está nos ouvindo aí agora, curtiu o programa, gostou, quer mandar aqui uma ideia de pauta, mandar um salve aqui pro Vodcast, qual que é o e-mail, Otávio? @vodcast.com.br. É isso aí, @vodcast.com.br. E eu quero aqui agradecer, vou começar por ele, professor Luciano. Muito obrigado pela sua participação hoje, você é de casa, seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço, Vinícius, Otávio, professora Silvana, secretária Silvana, né? Tem que ter toda aquela pompa, né, gente? Isso. Carteirada. Eu que agradeço. Eu acho que esse podcast é o que eu mais participo fora do meu. Quando eu estiver cansado de participar do meu, eu falo, meninos, tem uma coisa para fazer aí? Me chama aí que eu quero participar, tá? Para quem quiser acompanhar a gente, tem um site, né? escolapublicapodcast.com.br. No Instagram também é o mesmo nome, Escola Pública Podcast, Facebook, Twitter. Procura a gente lá, nas plataformas de streaming também, de áudio, não paga, tá, gente? Para ouvir podcast, você não precisa ser assinante de nada, você não paga. Eu agradeço muito, abraço para vocês, para quem está nos ouvindo e muito obrigado. Oi, eu quero agradecer aqui a Silvana. Silvana, foi um prazer falar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Agradeço muito, viu, Vinícius, Otávio, a oportunidade de ter participado aqui com vocês. Foi um prazer conhecer o professor Luciano. Acho que foi assim, uma experiência muito bacana. O meu primeiro podcast. Aí, ó. Olha, tá vendo? De muitos, primeiro de muitos. Não sou assim, né, tão experiente nisso quanto o professor Luciano, que já tem ali. Vou até procurar. Muito bom, hein? Procura lá. O Vinícius te manda o link. Sim. Opa, bacana. Quero acompanhar aqui. E da Secretaria da Educação, a gente, assim, aprimorou as nossas redes sociais. Então, nós temos ali a página da Secretaria da Educação. Eu vou pôr no link. Não, fechou. O canal da Secretaria da Educação também, no YouTube. E nós temos a plataforma, que é o demandanet.aracatuba.sp.gov. Eu preciso lembrar do finalzinho ali. Mas é aracatuba.demandanet, que é a plataforma onde a gente disponibiliza aos alunos todos os conteúdos. Então eles podem entrar através do link, fazer o login, mas também ela tem a parte de conteúdo aberto. Então tudo aquilo que é formado de conteúdo para as quinzenas, a gente posta ali, e a gente já teve informações de vários municípios que fizeram uso, assim como com certeza nós também pudemos nos apropriar do conhecimento de vários outros municípios. Então acho que essa troca, as redes sociais, ela possibilita, e a gente não está um município, uma escola para competir com a outra, de forma alguma. A gente está para formar e compartilhar aquilo que tem de bom para poder aprimorar como um todo a educação, né, do nosso país. Então acho que é isso, agradeço muito aí a oportunidade. E todas as redes sociais da Secretaria, da Educação daqui da cidade, da professora Silvana, vão estar aí junto com os links também da Escola Pública Podcast. Você vai lá e acessa para ficar por dentro de tudo. Muito obrigado novamente, professor, professora. E olha, já me deu mais umas 15 pautas aqui já desse programa. Tá surgindo ideias. A gente vai encher o saco de vocês, sim. Sim. Por favor. É uma honra. Por favor. Mas, Otávio,
Preciso saber uma coisa. Ah, não, eu Tá achei vindo. que a gente ia acabar sem fazer Ixi, esse bullying aí. Não, Então não, vai, pra vai. tirar o 10. Tá. Pra tirar o 10. Tá, O colegial, como é que chama hoje em dia? Mudou. ensino fundamental. Ih, Quase. Ih, Eu errei. errou. É médio, é o médio. É o médio. Eu sei- Não, mas Eu sempre você é erro, esforçado. professor, é Você isso. sempre é. Sempre é. Parece que é de mentira, mas eu não consigo guardar Mano, isso. ele gravou comigo, a gente gravou junto, ele não, porque não sei o que. Eu tava no segundo colegial e aquilo doendo no ouvido, né? Eu tava no terceiro colegial. A minha filha, que tem 17 anos, está no terceiro colegial. Eu falei, gente, esse rapaz não vai nessa reunião de escola, porque não é mais colegial. Faz um tempinho que eu não vou na escola, Faz um confesso. tempinho. Esse ano. Aí eu pego no pé agora. É, isso aí. Mas ó, você lembrou do ensino fundamental, já tá valendo. Então, já mudou um pouco a Na nomenclatura. próxima Eu vou ter que fazer aquele lance de escrever 10 vezes. Deixa um post-it. Vai gravar com o professor Luciano, já deixa um post-it. Já aí vou na deixar tua na cara. pauta aqui. Não tem erro. Fechou. Ai, valeu, gente. Obrigadão, viu?